Pessoal, então para início de conversa, eu vou estar passando alguns conceitos básicos sobre cena, que a gente vai estar aprendendo ao longo do nosso curso. Para começar, a gente vai ver a parte de luz, que contém sombra, contraste, ambient occlusion, omni shadow, alguns outros elementos, pois a questão da luz é muito importante. Iremos ver também a questão da humanização, que consiste em modelagem, a aleatoriedade dos objetos, que seria a imperfeição das cenas, o detalhamento e movimento para a cena. Estaremos vendo também o enquadramento, que é super importante da questão de venda do seu render. A gente vai estar vendo a parte de fotografia, objetivo da cena, foco, composição e a parte de primeiro e segundo plano do nosso render. Então tudo isso a gente vai estar vendo no nosso curso. Ao longo das aulas eu vou estar passando alguns toques, alguns elementos do que está sendo essa introdução aqui para vocês. Então, pessoal, dando continuidade à nossa introdução, separei aqui alguns exemplos mais práticos, eu diria, o que a gente vai acabar aprendendo no nosso curso. Então aqui, ó, nessa imagem aqui, a gente consegue perceber algumas coisas. Então aqui nós temos a luz indireta, né, batendo no forro, que nas outras versões do Lumion não tinha. Na versão 4, 5, 6 e 7 não existia essa possibilidade. Então o que a gente fazia? A gente colocava spots aqui mirando para o forro, né, para simular essa luz. Então agora no Lumion 8 já não é mais já não é necessário estar usando isso, porque ele automaticamente já cria isso. Mas em algumas situações ele acaba não criando, então a gente vai conseguir simular melhor isso daí com o decorrer do curso, tá? Que seria colocar um plano de luz aqui mirando para o forro, tá? Então a gente consegue enxergar aqui como a sombra trabalha. Então nós temos aqui essa janela projetando uma sombra aqui, ó, nesse mobiliário que está no chão, e essa janela projetando essa sombra aqui, ó. Então acontece que acaba acontecendo aqui uma sombra mais cruzada, certo? Aqui no centro da imagem nós temos uma luz mais incandescente, né? Uma luz mais amarelada para dar um pouco mais de conforto. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas nós temos um pouco de azul, certo? E esse azul que nós temos é muito interessante usar nas imagens, esse contraste entre o amarelo e o azul. É um contraste muito interessante e bonito de se ver. Se formos pesquisar as melhores imagens e artvis que temos por aí, você vai conseguir perceber bastante esse contraste entre o amarelo e o azul, principalmente nas imagens mais noturnas. Aqui nós temos um outro exemplo de sombra, pessoal. Isso aqui não são renders de Lumion, tá? São só imagens de referência que eu peguei na internet, só para dar um exemplo um pouquinho mais dinâmico para vocês. Então aqui, ó, nós temos esse exemplo aqui que não existe nenhum tipo de sombra, nem de contato, nem sombra de indireta, tá? Então o que está acontecendo? No Lumion 8 a gente tem uma opção de Skylight e Micro Shadows que ele consegue criar sombras assim, ó. Então ele consegue criar algumas sombras mais suaves. Então no decorrer do nosso curso avançado, a gente vai acabar vendo essas diferenças de sombra e eu vou mostrar na prática para vocês como vai ser isso. Aqui nós temos um exemplo mais prático sobre modelagem. Isso aqui é só um exemplo, tá? Que eu estou dando. No lugar desse objeto a gente poderia colocar uma casa, algum outro tipo de objeto, tá? Mas é só um exemplo. Então aqui nós temos três tipos de modelagem. A modelagem High Poly, né? Que nesse caso nós temos 373 mil polígonos, é bem detalhado. Nós temos a modelagem Low Poly, 1542 polígonos, né? O seu arquivo vai ficar bem mais leve, né? E nós temos a modelagem por mapas, que seria nesse caso Low Poly, né? Mas um mapa chamado Normal Map, é um mapinha roxo que a gente usa para criar volume nas coisas. É como se fosse um bump. Então a gente vai acabar vendo isso aqui no decorrer do curso. E eu vou estar explicando certinho como vai funcionar isso daqui, tá? Só para a gente exemplificar aqui, procure sempre deixar a sua modelagem bem mais detalhada, né? Vai enriquecer muito mais seu projeto, até porque 60% do seu render é modelagem.
Então, se não adianta de nada você ter uma bela de uma qualidade de luz e não ter um objeto detalhado e bonito, né? E aqui temos alguns exemplos de composição, certo? Aqui o nosso objetivo da cena é esse projeto, né? Essa residência aqui. Então o que eu acabei fazendo? Nós temos aqui, ó, alguns matos aqui na frente que eu decidi desfocar. Agora por quê? Porque quando a gente faz esse desfoque em primeiro plano, o nosso olho é automaticamente redirecionado aonde tem foco, que no caso é a nossa residência, certo? Além da imagem ficar mais bonita, o seu cliente ou até você mesmo vai olhar o projeto, a primeira lugar onde você vai bater o olho é o seu projeto que está no centro, que é onde está focado, né? Então esse seria o desfoque em primeiro plano. Aqui nós temos um exemplo de desfoque em segundo plano, tá? Que seria lá no fundo. Então, quando você olha para a imagem, o seu olho já vem direto para essa flor aqui, né? Então, o nosso objetivo aqui é essa flor. Então, resolvi desfocar o segundo plano. Aqui nós temos um pequeno desfoque aqui para não ficar muito na cara esse sofá aqui, né? O braço do sofá. Então, eu dei uma pequena desfocada aqui e lá no fundo. O nosso objetivo da cena ser esse aqui. Aqui tem um outro exemplo do Lumion aqui mais prático, né? Então aqui nós temos aqui não temos nenhum tipo de desfoque, né? Mas o meu objetivo era a flor, essa árvore. Então, se eu quero dar mais foco nela, mais ênfase nela, ou no nosso objeto, né? Então eu desfoco o fundo. Então, ó, quando você consegue perceber bem a diferença entre o que está focado, né, e o que está desfocado. Então o seu olho acaba que não fica preso a detalhes do entorno, do fundo, certo? Igual aqui, ó. Aqui você olha, mas também parece que você quer olhar o fundo que tem lá. Aqui não, aqui a gente já quer o nosso objetivo, certo? Aqui nós temos mais um exemplo de desfoque. Nós temos um prédio lá no fundo. Aqui nós temos uma árvore desfocada em primeiro plano. Nós temos um primeiro plano intermediário, que seria os trens, a linha do trem aqui, né? E o nosso prédio lá atrás, focado, né? Então isso é bem interessante de aplicar nos nossos renders, né? Dando mais qualidade, mais ênfase para o nosso objetivo que é o nosso projeto, né? Aqui temos um exemplo de animação, como funciona a composição da animação. É basicamente a composição de imagem, porém aqui nós conseguimos perceber alguns elementos mais dinâmicos, né? Então, nesse exemplo aqui, o que a gente tem? Nós temos a câmera, aquele exemplo que eu dei para vocês sobre desfoque está lá no fundo, né? E o nosso objetivo aqui. Mas nós também conseguimos perceber o movimento da câmera. Então, são movimentos mais retos, mais retilíneos, movimentos para cima, para o lado, sem ser aquele movimento, aquela cena única de 1 minuto que você dá a volta na casa inteira. Então são pequenos takes rápidos e com pouco movimento que dão cada vez mais qualidade para o seu projeto. Então aqui ó, a cena está parada, só foi trabalhado o desfoque, que é bem interessante também usar, né? Aqui ó, só movimento mais retilíneo, né? Então esse vídeo aqui foi criado por um artista bem famoso, Alex Roman. Ele foi feito em 3D Max e V-Ray. Então a gente consegue ter bastante base na questão de fotografia e composição de animação, né? Então é um vídeo muito bom e interessante de se ver. O nome do vídeo é The 30 and the 7th. Então, caso vocês queiram estar olhando ele mais completo, é bem interessante de se ver esse conteúdo para a gente estar aplicando melhor no nosso trabalho e nos nossos projetos. Aqui temos um exemplo mais prático do Lumion, né? Temos o nosso desfoque em segundo plano lá, o nosso objetivo é o personagem, e em primeiro plano, bem desfocado as plantas aqui, né? Para a gente ter uma visão melhor do que é o nosso objetivo ali no centro da imagem. Então pessoal, esse foi mais uma introdução ao que a gente vai acabar vendo no curso, né? No nosso próximo vídeo a gente vai acabar vendo um pouco mais sobre o nosso workflow, né? O passo a passo, que seria a parte da importação,
materiais, humanização, luz, câmera e efeitos. Então a gente se vê na próxima videoaula.